Olá pessoal, vamos lá, mais uma aula, né? Bom dia então para vocês, boa tarde ou boa noite. Então hoje a gente vai falar sobre a coluna vertebral, né? Então como vocês sabem, a nossa coluna ela é muito importante, né? Para o nosso corpo, para nos manter mesmo de pé, né? Todo mundo já teve alguma dor, por exemplo, nas costas. Ah, eu nunca tive nenhuma dor nas costas. Ok, você nunca teve, mas provavelmente você conhece alguém que já teve alguma dorzinha nas costas, né? Então, é muito comum vocês ouvirem isso e na prática de vocês, na rotina de trabalho, vocês vão ouvir bastante isso. Tanto quem é da enfermagem quanto quem é da fisioterapia vai ouvir bastante isso, tá? Então é bem importante a gente entender um pouquinho sobre essa coluna, como que ela funciona, né? E a estrutura dela como um todo. Então, aqui a gente vê, né, que a coluna vertebral é composta aí por uma rede de estruturas que interligadas, né, que vai conferir em flexibilidade e estabilidade de forma equilibrada para o nosso corpo, que é isso que a gente precisa. Porque se essa coluna nossa ela não fosse flexível, seria como se fosse um cabo de vassoura. E a gente não é assim, né? Ela precisa ser, de certa forma, rígida, mas ela também precisa garantir essa nossa flexibilidade, porque senão nós não conseguiríamos ter os movimentos que nós temos, né? E essa rede que permite que nós tenhamos todos esses movimentos é formada por essas estruturas aqui embaixo, que são as vértebras. As vértebras são os ossinhos mesmos que formam a nossa coluna. Então, em cada região da coluna, nós temos uma quantidade de ossos específicas, e cada região esses ossos vão ter características diferentes também, que nós vamos ver daqui a pouquinho. Além dessas vértebras, nós vamos ter os discos intervertebrais. Então, entre cada ossinho desses, nós vamos ter esse disco, que é um disco de cartilagem. A gente vai ver as características deles também. E eu falei que entre cada osso, né, entre cada vértebra dessas, exceto entre as duas primeiras. E nós vamos ver por que não temos. E aí, além de osso e cartilagem, vão ter também, né, os ligamentos e os músculos ali para dar toda essa estrutura para a coluna. Seguindo, nós vemos as funções da nossa coluna vertebral. São várias funções. Aqui eu coloquei as principais para vocês. E a primeira tá como proteger a medula espinhal e os nervos espinhais. Talvez seja uma das funções mais importantes da nossa coluna é essa. Então a gente já comentou um pouquinho sobre a importância da nossa medula, ela que vai levar as informações, né, que estão lá sendo geradas no nosso cérebro, no nosso encéfalo, para o nosso corpo inteiro. Então, se essa medula acontecer alguma lesão nela, esse caminho de informação ele está rompido. Então, a medula precisa ser protegida. Tanto ela quanto esses nervos espinhais, né, que são a origem dos nervos. Então, ela precisa dessa proteção. É uma proteção de caixa de ossos mesmo, por isso que tem as vértebras. Tá? Então, a primeira e principal função da coluna vertebral é essa proteção da medula espinhal. A segunda função é do suporte do peso do corpo. Né? A nossa coluna ela tem essa função mesmo de suportar o nosso peso. Então, as meninas às vezes sabem um pouco melhor sobre isso, em especial por causa do tamanho das mamas. Mulheres que têm as mamas maiores, às vezes sentem maior quantidade de dor na coluna, por causa do peso mesmo das mamas, fica forçando um pouco a coluna, né? Então, por causa dessa função de suporte de peso. A outra função é que a coluna fornece um eixo parcialmente rígido e flexível para o corpo e um pivô para a cabeça. Então, esse eixo, né, parcialmente rígido e flexível, é o que a gente estava falando anteriormente, né, porque vai te dar uma rigidez, vai te permitir que você mantenha uma posição ereta, mas que de todo modo te permite uma flexibilidade. Né? E um pivô para a cabeça, vai servir de apoio ali para sua cabeça. Ela também exerce um papel importante na sua postura e locomoção, então ela é importante para que você tenha mesmo esse equilíbrio, para que você consiga se locomover. Não sei se vocês já conhecem ou percebem que quando tem uma pessoa que é mais corcunda, né, que anda mais inclinada, essa pessoa ela perde o centro de equilíbrio dela. Fica mais fácil para ela cair mesmo, ela perde esse equilíbrio. Tá? Então a coluna ajuda com que nós mantemos isso e ajuda na nossa locomoção. Ela serve também de ponto, né, de fixação para as costelas, a cintura pélvica e os músculos do dorso.
Isso vocês vão ver também mais para frente, quando a gente for falar dessas partes, né? As costelas nós vamos falar quando chegarmos na parte do tórax. Então, essas costelas encaixam na coluna, na parte posterior do nosso corpo. A cintura pélvica é a que vai dar início ali às nossas pernas, né? Nossos membros inferiores. E os músculos do dorso são os músculos mesmo das nossas costas, né? E a coluna como um todo aí vai proporcionar flexibilidade para o nosso corpo. Essa flexibilidade vai variar de pessoa a pessoa, mas a gente sabe que quanto mais a gente estimular essa flexibilidade, maior ela vai ser. E claro que desde criança, né? Uma criança que ela é estimulada, ela vai ser muito mais flexível do que uma que não é estimulada, né? Isso a gente percebe no mundo dos esportes, principalmente. Aqui, essa imagem dá para a gente ver, por exemplo, a questão relacionada à flexibilidade e rotação, em especial da nossa, trazendo essa questão da nossa coluna. Então, sem essa rede, né, de estruturas que nós temos, movimentos como essa curvatura lateral e as rotações do nosso corpo, elas não seriam possíveis. Então, esses movimentos todos nós conseguimos fazer, que é uma curvatura lateral para a direita ou para a esquerda, conseguimos fazer, uma flexão anterior, uma rotação para a esquerda ou para a direita, nós conseguimos fazer por causa desse misto de coisas que nós temos na nossa coluna. Essas vértebras e esses discos intervertebrais. Aqui na imagem, vocês veem que esse boneco, né, esse manequim aí, ele tá sem nada nas mãos. Então, nesse caso, não tem problema ele fazer isso. Mas se ele estivesse carregando algum peso, aí já seria um problema, tá? Porque se ele estivesse carregando peso, poderia forçar essa coluna. Forçando a coluna, poderia romper e machucar, lesionar esses discos intervertebrais. Esse é um início ali, né? O que propiciaria o início de uma hérnia de disco, por exemplo, tá? Então aqui, por exemplo, né, mostrando mais uma das situações que são mostrando essa questão dos discos intervertebrais, que são aí as estruturas moles, como os músculos, ligamentos, cartilagens e nervos que permitem a mobilidade da coluna, né? E que sem esse arcabouço a coluna seria rígida como um edifício de concreto. Ela seria dura, porque o osso é rígido, né? O osso é duro. Então são essas estruturas mais moles que permitem essa nossa flexibilidade. Ela que permite esse nosso dobrar, por exemplo, né? Essa nossa flexibilidade mesmo, igual aqui está mostrando nessa imagem, essa flexão anterior do nosso tronco. Olha aqui, ampliando, pegando essa parte da coluna aqui do manequim e trazendo para cá. Aqui a gente vê as vértebras, entre elas a gente vê os chamados discos intervertebrais. Aqui a gente vê, né, nessa parte que está maior, o aumento do orifício, né, entre as vértebras, e aqui a gente vê um achatamento do disco entre as vértebras. Isso que vai permitir que a gente se curve, por exemplo, tá? Então esse movimento que vai tendo entre os ossos da coluna, né, entre as vértebras e os discos intervertebrais, é fundamental para que nós tenhamos todos os movimentos, tanto de rotação quanto de flexão. Então, devemos cuidar aí da saúde da nossa coluna e dos discos intervertebrais. Para isso, a gente precisa principalmente se hidratar, água é muito importante, e também ter cuidado postural, né? Aqui nessa imagem, vocês estão vendo que tem esse boneco, esse manequim carregando uma caixa. Não sei se vocês já repararam também na vida cotidiana, esses carregadores em especial de bebidas, né? De Ambev, por exemplo, Coca-Cola, esses carregadores aí de bebidas em geral. Hoje em dia eles utilizam um tipo de colete para dar sustentação aqui para a coluna, em especial nessa base lombar, nessa região lombar aqui, ó, tá? Não é à toa isso, né? As empresas não estão preocupadas com isso à toa. É para sim dar uma sustentação para a coluna, para o funcionário dela, para não ter afastamento, né? Afastamento de trabalho. Então isso é muito importante, tá? Aqui a gente vê nessa outra imagem, né, que as vértebras aí são estruturas muito bem dimensionadas, e entre elas o disco cartilaginoso de núcleo pulposo que vai amortecer os impactos. Então a vértebra que nós temos, então cada vértebra
já falei com vocês, vai ter um tamanho diferente, né? Essa vértebra aqui em especial é uma vértebra da região torácica. Depois vocês vão ver as características de cada uma. Essa aqui é da região torácica, ela vai ter uma parte de corpo, que é essa parte aqui central, e a parte de arco. E aqui embaixo a gente tem o disco intervertebral. O disco intervertebral ele vai ser constituído de duas partes. Esse anel fibroso, que é a parte que dá forma mesmo para o disco. Então é como se fosse fibra mesmo, é mais duro, é mais rígido. E o meio é o chamado núcleo pulposo. É como se fosse mais gelatinoso, mais molinho, tá? Por que tem que ter essas duas características diferentes? Esse disco intervertebral, se ele fosse completamente mole, gelatinoso, igual é o núcleo pulposo, ele escorreria, ele não pararia sobre as vértebras. E se ele fosse totalmente rígido, igual o anel fibroso é, ele não conseguiria amortecer os impactos. Então, por isso que ele tem que ter as duas características. Tá? E isso é muito importante. Então, tem que ter as duas características por causa disso. Então, a gente tem que lembrar. Núcleo pulposo no meio e anel fibroso no entorno. Tá? Pode acontecer de isso romper, desses anéis fibrosos romperem e o núcleo vazar? Pode. E aí sim que são geradas chamadas hérnias de disco. Tá? Que a gente vai falar daqui para frente também, ali na frente também. Aqui na imagem a gente consegue ver como que se comporta, né? Esse disco intervertebral em relação à coluna. Então, quando nós estamos sentados numa posição neutra, por exemplo, o disco está aí, entre as vértebras, também portando ele de uma posição neutra, como se fosse um amortecedor de forma natural. Quando nós fazemos esse movimento de flexão, ele vai reduzir o tamanho na região anterior e vai aumentar o tamanho na região posterior. E quando a gente faz o movimento de extensão, ele faz o contrário. Ele aumenta o tamanho na região anterior e reduz o tamanho na região posterior. Aqui nessa outra imagem, né? A gente consegue ver as raízes nervosas, né? As vértebras e os discos intervertebrais. Aqui, esses que estão saindo de azul aqui estão representando essas raízes nervosas. Raízes são chamadas de raízes nervosas a origem dos nervos, né? Que nas imagens anteriores não foi possível ver. Origem dos nervos porque a medula está passando aqui no meio. Se vocês perceberem aqui, tem como se fosse um tubo central aqui, azul, no meio. E essas ramificações aqui são as raízes nervosas, que vão para o corpo inteiro. Aqui só uma vértebra real, para vocês terem noção de como que é. Então, o corpo e a parte de arco. Então, dá para ver claramente. Um outro desenho esquemático, mostrando a mesma coisa. E aqui no meio, né, mostrando a medula e as raízes sendo formadas. E entre, né, as principais funções da medula, a gente falou que a proteção entre as principais funções, né, da coluna, a gente falou que está a proteção da medula, né, a proteção da medula e dos nervos espinhais, além de sustentar todo o peso do corpo e o papel aí essencial no movimento, né, de braços, pernas, nossa locomoção. Aqui a gente vê muito bem a estrutura mesmo que faz a coluna. Aqui dá para ver essa vértebra aqui como que ela está praticamente toda encaixada, com uma medula que se encaixa perfeitamente dentro da vértebra, né? Parece que a vértebra está até prendendo muito bem essa medula aqui, né? Que não deixa ela escapar. O que escapa são as raízes nervosas, né? E aqui no meio é o chamado cordão espinhal. Por isso que algumas pessoas falam, é medula espinhal. Isso, no meio é chamada medula espinhal, que é diferente de medula óssea. Na nossa última aula presencial, a gente chegou a comentar de medula óssea, né, que tem doação de medula óssea. É diferente, tá? Medula óssea não é essa aqui. Essa é medula espinhal. Se
falar de doação de medula espinhal não existe, porque se você doar essa sua, acabou. Você não vai poder movimentar mais. Tá? Então isso aqui não tem como doar. Você doa medula óssea. Essa aqui é medula espinhal. Então, voltando, né, a falar da nossa coluna e mostrar as divisões dela. Ela se divide, então, em 4 partes, em 4 regiões. Então, a coluna ela se divide em região coluna cervical, coluna torácica, coluna lombar e a quarta, que é a chamada sacrococcígea, tá? Que é essa parte aqui embaixo. Sacrococcígea. Cada região dessa vai ter uma característica diferente de acordo com as vértebras. Nessa imagem aqui a gente já consegue ver diferenças entre as suas vértebras. Então elas se diferenciam entre várias formas. Aqui a gente tem as vértebras da região cervical, região torácica e região lombar. Na região cervical a gente vê o tamanho, que é bem menor do que as demais, né? Então a cervical o tamanho é pequeno, a torácica é como se fosse médio e a lombar é como se fosse um grande, né? Como se fosse maior. O formato do forame dessas vértebras também é diferenciado. Aqui nesse forame da região cervical é um forame mais triangular. Na região torácica ele já é mais circular, né? E na região lombar ele já volta a ser triangular. E também a gente tem alguns processos. Na região cervical, a gente tem um processo aqui na frente, ó. Um só, tá? Aqui na região torácica, nós vamos ter 1, 2, 3 processos. E na região lombar, nós temos 5. 1, 2, 3, 4, 5 processos, tá? Por que isso? É como se fosse um empilhar de ossos. Na região lombar, como ela é uma região mais baixa, ela precisa ser maior para dar sustentação para a coluna como um todo, né? Então a região lombar precisa ser mais grossa para sustentar a região torácica, que é uma região média, para sustentar a cervical, como uma região mais estreita, mais fina, né? Então por isso que tem que ter essas características. Aqui uma imagem de radiografia mostrando a região cervical. Então na região cervical, região do nosso pescoço. Então a gente não tem nada além dessas vértebras na região do pescoço, levando em consideração sistema esquelético, né? Em relação a ossos, nós só temos essas vértebras na região do pescoço, que são 7, e dá para contar. Ah, como que eu vou contar? Conto, olha aqui os processos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 processos dá para a gente contar, né? E aqui a gente consegue ver, né, no desenho esquemático a mesma coisa. Então a coluna cervical é composta por 7 vértebras e abaixo dela vai ser a coluna torácica. A nomenclatura dessas vértebras, para facilitar a nossa vida, ela se dá por números, né? Então facilita muito. Vocês acabaram de ver no crânio que eram por nomes, né? Então no crânio vocês viram lá aqueles 26 nomes, 29, né? Por causa dos ossos do ouvido médio. Mas aqui na coluna é muito mais simples, porque segue uma numeração. Aqui recebe a letra da região, então C de cervical, e o número. 1, aqui não vai estar, não está mostrando, né? Mas C1, C2, C3, C4, C5, C6 e C7. É sequencial, de cima para baixo, tá? Não tem erro, tá? De cima para baixo. As outras regiões também vão ser a mesma coisa, tá? Só vai mudar a letra, né? Então, C de cervical, a próxima região abaixo do pescoço nós temos é tórax. Então vai ser T1, T2, e a gente vai chegar lá para vocês verem a região torácica. Mas aqui nessa região cervical nós ainda temos umas características peculiares dela. Aqui a gente falou que temos um processo só, né? E é o chamado processo espinhoso, tá? É o único processo que tem aqui nessa vértebra da região cervical. Além disso,
as duas primeiras vértebras, elas têm características diferentes de todas as outras, tá? A C1 e a C2, por causa disso, como elas têm características diferentes, elas recebem nomes diferentes também. A C1 é chamada de Atlas, que é essa aqui, e a C2 é chamada de Axis, tá? Se a gente for pegar a imagem dela separada, olha como que elas são bem diferentes das demais. Essa é a chamada C1, é como se fosse formando praticamente só um forame, né, só um arco. Então essa aqui é a C1 Atlas e a C2, que é o Axis. A C2, ela forma como se fosse um dente, né? Porque se a gente for voltar aqui para vocês verem, olha como que esse dente serve para encaixar a C1. Né? Ela tem que ter esse encaixe. E aí ele é que vai dar a sustentação para a nossa cabeça, né? E esse nome de Atlas, né, no caso da C1, faz analogia aí ao deus grego Atlas, né, que carregava aí o mundo nas costas. Por isso que a primeira vértebra recebeu esse nome, tá? E aí as demais vértebras são chamadas mesmo pelo número, não tem nada de especial nisso, tá? Então segue nomenclatura, C3, C4, C5 até C7. E aqui, como as vértebras cervicais, elas são mais delicadas que as demais, né? Porque são mais fininhas, são menores, né? E mais próximas da região cerebral, os riscos de lesão medular também são mais sérios, porque estão na altura do pescoço. Então os riscos são imensos, porque se tiver risco na medula, na região do pescoço, paralisa dali para baixo. Então tem risco, inclusive, de morte, né? Porque pode ter risco de ter, inclusive, parada cardíaca. Então, é muito sério. Então, vocês já devem ter visto que em acidentes e coisas do tipo, uma das primeiras preocupações é colocar um colar cervical. Né? Imobilizar a pessoa ou colocar um colar cervical antes de mexer no restante do corpo. Né? Inclusive em acidentes automobilísticos também. Né? Seja de carro, de moto, enfim. Evitar tirar a pessoa, movimentar a pessoa antes do socorro chegar, para não correr o risco de causar uma lesão na medula nesse momento, de retirar a pessoa ali tentando ajudá-la, né? Então por isso há todo um cuidado aí de socorristas para proteger essa região cervical da pessoa, tá? Não é confortável, mas é o ideal. E aqui, né, um grande número de acidentes e fraturas ocorrem nesse dente aí dessa C2, que é o chamado processo odontoide. E aí a gente consegue ver claramente nos exames de raio-x. Só que muitas vezes fica difícil a gente conseguir essa imagem tão clara assim. E aí às vezes a gente consegue essa imagem com um paciente de boca aberta, fazendo um raio-x dele com a boca aberta, aí dá pra gente ver melhor. Nesse raio-x aqui, dá pra ver, ó. Olha o processo odontoide aqui, olha a fratura. Então aqui dá pra ver que tá fraturado mesmo. Então quebrou, fraturou. Se ele não manter, se esse paciente no caso, né, não manter esse colar cervical, como que o Atlas vai ficar preso ali no axis? Não vai ficar, que a medula tá passando ali. Então o risco de ter uma lesão medular é imenso. Então ele vai ter que ser mantido com colar cervical até o osso cicatrizar. Tá? E aqui nessa imagem a gente consegue ver também o paciente, aqui melhor ainda, né, com a boca aberta, o processo odontoide aqui dentro. Só lembrando como que ocorre esse encaixe. Aí a sétima vértebra, né, da região cervical, ela já vai ser bem parecida com as demais, mas ela vai possuir um processo espinhoso longo e bem proeminente, sendo essa uma característica especial dela, né? E por isso ela vai receber o nome de vértebra proeminente. Não é um nome assim que vai diferenciar ela demais das outras, não. Então nem precisam se preocupar tanto com isso. Mas é uma característica mais dela, tá? E a gente vai ver na figura a seguir que na mesma figura, né, que é a quinta vértebra cervical, ela vai apresentar um processo espinhoso bífido, que ele vai ser bifurcado.
né? E na maioria das pessoas é um padrão mais encontrado. Ou seja, na posição anatômica, o processo espinhoso é posterior e inferior. E na vista anterior, né? E vista posterior lateral. Olha aqui como que a gente encontra. Esse aqui, o processo espinhoso bífido, né? Na quinta vértebra. E esse aqui é o processo espinhoso da sétima vértebra, que ele é mais alongado. Tá? Então, daqui da quinta, que é o tamanho normal, só que ele está bífido, dividido em dois lados. E aqui esse, que ele é maiorzão mesmo, da sétima vértebra. Essa característica aqui da sétima vértebra se por causa que a sétima vértebra está ali num processo de transição, que está saindo da região cervical para ir para a região torácica. Por isso que já tem esse processo dela maior, esse processo espinhoso dela é maior. Tá? E aí nessas transições entre a coluna, entre uma coluna e outra, são sempre acometidos por instabilidades e fraturas, que é o caso de C7T1, que nos exames aí de raio-x tendem a ficar apagados, que é um grande problema. Como é uma região instável, aqui não dá para ver direito, uma radiografia, por exemplo. Né? Entre C7 e T1, não dá. Tá? E aí fica difícil para visualização. Dependendo do caso, um raio-x simples não dá para ver mesmo. Aí precisa de encaminhar o paciente para uma tomografia, por exemplo. Quando a gente chega na região torácica, nós temos outras características que são importantes. Aqui, elas já vão ser distinguidas demais, né, pela presença das fóveas costais, né, no corpo da vértebra, que é onde vai se articular com a cabeça das costelas. Então, o que a gente tem aqui de diferença além disso? O corpo das vértebras torácicas, ele é mais largo do que o da cervical. Precisa ser mais largo, e a gente vai ver isso também na imagem que eu vou colocar para vocês a seguir, que dá para ver claramente isso na vista lateral. O aumento, né, do processo, tem 2 processos a mais, e a questão que aqui na região torácica nós vamos ter a junção das costelas. Então as costelas elas ficam presas na região da costela, da coluna, né, na região posterior do nosso corpo. Nessa imagem aqui a gente consegue ver. A fóvea costal é o local onde as costelas encaixam na coluna. Tá? Então nós temos isso dos dois lados, do lado direito e do lado esquerdo. Tá? E olha aqui a espessura dessa coluna torácica, dessa vértebra torácica, né? É bem grande. E é aqui também nessa região de coluna torácica que a gente tem alguns problemas aí de coluna, que são bem comuns, bem conhecidos, que são as chamadas cifose e o outro que é a escoliose. A cifose é um desvio aí da coluna vertebral de convexidade, né, posterior, que é habitualmente localizado na região torácica, que abrange poucas ou muitas vértebras e que decorre de causas patológicas ou de hábitos de postura impróprio. Essa cifose, muitas vezes, é o que as pessoas chamam de corcunda, né? Então, aquelas pessoas que ficam inclinadas para frente, tá? É a chamada cifose. A gente vai ter imagem no próximo slide para vocês verem. Então, aquelas pessoas que ficam inclinadas para frente, corcunda mesmo, o nome técnico é cifose. E o outro problema é a chamada escoliose, que aí já vai ser uma curvatura lateral da coluna vertebral, né? Que pode ser única ou múltipla e fixa, devido a deformidade muscular ou móvel, devido aí à contração muscular desigual. Essa escoliose, a coluna da pessoa ela vai formando um S. Tem de vários níveis, vai depender de cada indivíduo, de cada pessoa, e aí tem que ser tratado. Tem casos, às vezes, que precisa de cirurgia mesmo para correção. Então, na imagem a seguir, vocês vão ver tanto a cifose quanto a escoliose. Aqui dá para ver os dois exemplos. Cifose, aqui é uma hipercifose ainda, né? Porque é bem acentuada. Dá para ver que na região torácica, bem acentuada mesmo, por isso que é chamada de hipercifose. Né? Aqui é a escoliose. Olha como que a coluna forma um S. Né? Fica bem torta. E aqui vocês imaginam a quantidade de dor mesmo na coluna que a pessoa deve sentir. Né? E aqui nessa outra imagem tem uma hiperlordose. Só que a lordose
é uma acentuação da curvatura na região lombar, tá? Isso aqui a gente vai ver quando nós estivermos falando da região lombar. Daqui a pouco, na próxima região que nós vamos falar, tá? Tudo isso vocês vão, provavelmente, ao longo da vida profissional de vocês, tratarem também. Tanto enfermagem quanto fisioterapia, tá? E aqui a gente chega, então, na região lombar. Então, só voltando um pouquinho. Aqui na região torácica, eu não falei a quantidade de vértebras. Nós temos 12 vértebras torácicas. Então, elas são numeradas de 1 a 12. T1, T2 até T12, tá? De cima para baixo. Não tem nenhuma que tenha algum nome específico. Tá? É só esses números mesmo. De T1 até T12. E aqui sim nós chegamos nas vértebras lombares. Então, né, nas vértebras lombares, elas se diferenciam das demais por não possuir forame no processo transverso e as fóveas costais no corpo vertebral. Elas não têm fóveas costais, claro, não tem costelas na região lombar, né? Elas possuem um processo transverso alongado, podendo ser chamado de processo costal, e um corpo vertebral é grande e largo. E na posição anatômica, né, os processos espinhosos são posteriores e inferiores. Aqui a gente consegue ver tudo isso. Então, são 5 vértebras lombares, aquela bem larga, né, o corpo da vértebra bem largo, o arco vertebral também é largo, com 5 processos aí presentes. Tá? E aí vem o questionamento, né? Como é formada a região lombar? Então ela é formada aí por uma complexa estrutura de vértebras, discos e raízes nervosas, e nelas vão existir, né, os 5 ossos, chamados vértebras lombares, dispostos aí um após o outro, enumerados de L1 até L5, que conectam a espinha superior à pelvis e garantem aí suporte para a cavidade abdominal e também proporcionam movimento entre a parte torácica e a pelve. Aqui na imagem a gente também consegue ver que em relação ao sistema esquelético, nessa parte de lombar, a gente só tem essa coluna lombar mesmo de ossos. Não temos mais osso nenhum nessa região, tá? Então aqui nós temos o restante das nossas costas, abdômen, não tem mais osso nenhum. Só as 5 vértebras da região lombar, tá? Por isso, a região lombar e região cervical são as regiões mais instáveis da nossa coluna. Ou seja, aquelas regiões mais fáceis de serem acometidas por qualquer problema, tá, de coluna. Porque a região torácica é uma região estável, porque tem as costelas aí, tem essa caixa torácica, dando uma certa estabilidade para ela. Da mesma forma que a região sacrocoxígea vai ter a pelve aqui, dando uma estabilidade. Então, por isso que normalmente sentimos mais dor na região lombar ou cervical, tá? Porque não tem nada de apoio para elas. Aqui nessa imagem a gente consegue ver de L1 até L5, né? E os seus discos intervertebrais. Nessa outra imagem dá para ver que a coluna ela vai tendo uma curvatura, que são curvas normais da coluna. Às vezes tem algumas pessoas que pensam que a coluna é como se fosse retinha, e ela não é reta, ela tem essa curvatura que é considerada normal, tá? E, né, dentro da estrutura, né, da coluna lombar, nós vamos ter aí os discos intervertebrais também, porque lembre que nós vamos ter esses discos entre cada uma das vértebras, exceto entre C1 e C2, né, entre atlas e axis. Lembram por quê? Porque eles não têm nem corpo vertebral, né? Aqui uma imagem do disco intervertebral de novo. Lembrem dos anéis fibrosos e do núcleo pulposo. E aqui uma imagem dele real para vocês verem, tá? Então esse nosso disco intervertebral, ele não se rompe com cargas compressivas, ou seja, com carga vindo de cima para baixo. Então vocês aí, qualquer um de vocês podem, por exemplo, pegar peso e às vezes na academia pegar peso, pular com peso, né, com o peso vindo de cima para baixo. Esse disco intervertebral ele consegue amortecer o impacto. Então ele não vai se romper com isso. Mas se você pegar esse peso e fizer movimento rotacional, girar de um lado para o outro,
esse disco não suporta o impacto. E aí sim ele se rompe. Então esses anéis fibrosos conseguem se romper. E aí o anel fibroso se rompendo, o núcleo que estava dentro dele, ele consegue sair. E aí pode sim formar a hérnia de disco. Tá? Se eu não me engano, vai ter ainda slide mostrando essa hérnia de disco sendo formada. Tá? Então, tá falando, né? O disco não se rompe com cargas compressivas, e a primeira falha entre os componentes discais é a placa terminal, que é essa placa mais externa. E após testes aí de discografia com compressão, observou-se que o disco não migra posterolateralmente, e sim para o corpo vertebral, que é o chamado nódulo de Schmorf. Aqui dá pra gente ver um disco, né? E aqui no raio-x. Olha aqui a espessura desse disco. Né? Ele é grande, ele é largo. Né? E se vocês observarem também, se vocês tiverem oportunidade de fazerem, observem a altura de vocês quando vocês acordam de manhã. Olhem a altura. E no final do dia, quando forem dormir, olhem a altura de vocês. De manhã, às vezes vocês são 1 centímetro até 2 centímetros mais altos do que à noite. Porque o disco intervertebral, ele sofre influência de líquidos, né? E às vezes durante o dia inteiro a gente vai perdendo líquido e não repõe. Então, nós perdemos alguns centímetros aí, milímetros, às vezes até centímetro mesmo de altura durante esse dia nosso. Aqui mostra pra gente, né, que ainda nessa região lombar e como um todo, nós temos aí as raízes nervosas, que são esses cabos elétricos, né, que se estendem por um canal central nas vértebras lombares, conectando-se ao cérebro e aos músculos, né, aos músculos das pernas, então que vai gerar todo o movimento das nossas pernas. Então, para que tenhamos movimento, tem que ter esse canal funcionante. Aqui, né, entre as patologias da coluna, citam-se a hérnia de disco, como uma das mais comuns. As dores lombares, chamada lombalgia, né, que é um sintoma clínico e não uma doença propriamente dita. E a espedilolistese lombar, que a gente vai falar dela também, que é o chamado bico de papagaio. Então, o que a gente tem? A hérnia de disco. Na imagem anterior, a gente já viu o disco, por exemplo, sendo rompido, né, os anéis fibrosos sendo rompidos e o núcleo pulposo saindo, podendo atingir aquelas raízes nervosas. Aqui nessa imagem, dá pra gente observar bem isso. Então, aquele anel fibroso foi rompido, o núcleo pulposo começa a sair, e o que vai acontecendo? Ele começa a pressionar a raiz nervosa. Né? Aqui, vendo de cima, a gente consegue observar isso. O núcleo consegue escapar e começa a pressionar a raiz nervosa. Então, pode causar uma inflamação, né? Que aí vai causar essa compressão, pode causar dor, pode causar, além dessas dores, pode causar formigamento. Então, cada pessoa vai sentir alguns sinais aí, dependendo da região onde tiver essa hérnia de disco, tá? Os locais mais comuns de acontecer a hérnia de disco são na região lombar e na cervical também, por causa da instabilidade. Né? Aqui mostrando, né, a espondilolistese, que é um escorregamento da vértebra de uma vértebra sobre a outra. Né? E aí vai ter uma compressão do nervo, então uma vértebra escorrega mesmo, uma vai para cima, a outra vem para baixo. E aí tem uma compressão do nervo aqui em cima, né, na região posterior. E aí também vai gerar bastante dor. E aí a gente chega também na região sacral, região sacrococcígea. Região sacrococcígea é formada por dois ossos, o osso sacro e o osso cox. O sacro ele é constituído por 5 vértebras fundidas, ou seja, são 5 vértebras. Podem ser 6? Podem. O que acontece? Normalmente são 5, mas tem pessoas que às vezes foram 6. É porque no nosso processo evolutivo, essas vértebras foram se fundindo, eram vértebras separadas, que o nosso processo evolutivo fez com que elas se fundissem. Tá?
Então, na imagem a seguir que eu vou mostrar para vocês, dá para a gente ver, inclusive, as suturas, mostrando aí essa junção dessas vértebras, tá? E na juventude, né, se encontram ainda separadas, e durante a puberdade, as cartilagens aí que as separam sofrem o processo de calcificação, de ossificação, produzindo aí um osso único, que é grande, triangular, estando situado aí na parte posterior da pelve. E sua face ventral é côncava e a face dorsal é convexa, caracterizando uma cifose. Então aqui a gente vê, essa aqui é como se fosse a face interna, né, a face anterior. Então a gente vê aqui as marcas as suturas, né, onde eram as cartilagens, né? Então isso é um osso único, tá? Então dá para ver que eram 1, 2, 3, 4, 5 ossos. E aqui são os forames. Esses forames são para a saída mesmo das raízes nervosas, tá? Raízes nervosas que vão inervar principalmente as nossas pernas. Aqui é a região, a vista posterior, tá? A vista que vai estar por trás também mostrando os forames. Aqui é a vista por cima, né? Lateral, medial, né? Perdão. E por fim, o cóccix. Né? O cóccix aí é um osso também triangular, pequenininho, situado aí na extremidade caudal da coluna vertebral, sendo formado aí por 4 ou 5 vértebras que também foram fundidas. E na posição anatômica ele vai estar inferiormente, né, na extremidade afilada, e anteriormente vai ter uma face côncava. Aqui na imagem a gente consegue perceber isso. Então são 4 ou 5 vértebras, nesse caso 1, 2, 3, 4, 5 vértebras aqui, tá? Bem pequenininhas que se fundiram formando um osso único. Aqui são chamados corno coccígeo. Corno parece um chifrinho, né? É o chamado corno coccígeo, tá? Esse é o cóccix. Curiosidade em relação ao cóccix. O cóccix, ele fica na base da coluna, né? Na região final mesmo da coluna. Então, às vezes, quando a gente cai, sentado principalmente, que é o que está falando aí, que devido à sua localização, o cóccix é uma fonte frequente de traumatismo. Então, os traumas nessa estrutura são geralmente causados quando a pessoa cai sentada. Então, podendo ocorrer desde uma contusão simples até uma fratura mesmo do cóccix, que vai ter vários problemas. Né? Que uma fratura nessa região do cóccix não pode engessar. Não tem como engessar. Né? Não tem como engessar a cintura inteira. Então, vai ficar sem gesso mesmo e a pessoa às vezes sente muita dor. Então, ela vai ter que ficar sentada numa boia, por exemplo. Tá? Então, é mais complicado. Aqui só para vocês verem mesmo um pouquinho sobre a medula, coloquei só a título de curiosidade, lembrando que vocês vão ver essa parte de sistema nervoso separado, né? Então, medula significa miolo, indica o que está dentro, né? E aí temos medula espinhal, que está dentro dos ossos, e mais precisamente dentro do canal vertebral. Então, a medula espinhal é uma massa cilindroide de tecido nervoso que está dentro do canal vertebral, sem, entretanto, ocupá-lo completamente. Então, a medula não ocupa o canal vertebral inteiro, porque ali vai ter a passagem de líquido também, que é o chamado líquor, tá? Então, aqui a medula, para vocês verem uma imagem esquemática dela. Aqui o outro é só para mostrar essa estrutura mesmo da medula. Vai sair aqui, por exemplo, da região cerebral do encéfalo. Aqui a medula como um todo, tá? Aqui o meio da medula, né? E saindo aqui as raízes nervosas, que são chamados nervos espinhais. Aqui mostrando de cada ramificação, de cada região aqui da cervical, torácica, lombar e sacrococcígea, né? Que vai saindo essas ramificações. Um corte aí na medula para vocês verem como é mais ou menos. Uma medula humana real, né? Para vocês verem. Então a medula apresenta a forma aproximada de um cilindro, achatada aí no sentido antero-posterior. O seu calibre não é uniforme, pois ela vai apresentar 2 dilatações denominadas de intumescência cervical e intumescência lombar, que é aqui, ó, intumescência cervical e intumescência lombar, né? Estas intumescências aí medulares correspondem às áreas que fazem conexão
com as grossas raízes nervosas, que vão formar os chamados plexo braquial e plexo lombosacral, destinado à inervação dos membros superiores e inferiores. Então, são nessas regiões que vão estar uma concentração de nervos mesmo, para irem para esses membros superiores e inferiores. E a medula espinhal é uma continuação, né, do cérebro, é uma central de distribuição de estímulos nervosos para o resto do corpo. Simples, né? Simples de falar, né? Mas ela é bem complexa. E aí, só para vocês verem as patologias e anomalias da coluna, já falamos de algumas, só para a gente exemplificar mesmo, mais uma vez. A lordose, eu só mostrei para vocês numa imagem lá de raio-x, mas só para vocês terminarem de ver. Então, quando ocorrem anomalias, né, na coluna vertebral, as curvaturas naturais da coluna vertebral estão desalinhadas ou exagerada em certas áreas, como ocorre com a lordose, cifose e escoliose. E aí, os tipos de desvios da coluna abordados a seguir são a cifose, lordose e escoliose. No caso da lordose, ou hiperlordose, é o encurvamento excessivo da parte inferior da coluna e é muitas vezes associada à escoliose ou à cifose. No caso aqui da lordose, está na região mesmo da lombar, né? E muitas vezes gerado por uma postura. Então, o que que faz? Isso aqui, essa curvatura, ela está aumentada, tá? Então, essa parte aqui, vocês já viram lá na imagem da coluna normal, ela já tem uma curvatura para frente, então ela está acentuada para frente. É como se a pessoa andasse com o abdômen empurrando o abdômen para frente mesmo. Ela é essa curva que está mais região abdominal, bem inclinada para frente. Aqui mostrando, por exemplo, o normal. Aqui dá para vocês verem que está mais inclinado para frente. No caso da escoliose, lembra da escoliose a coluna em S? Então, coluna normal, a coluna em S, aqui mostrando, né? Ela em S após uma cirurgia, né? Colocando aí alguns pinos para segurarem. Lembrando que quando faz esse tipo de cirurgia é necessário muita fisioterapia depois. Né? E a caso da cifose, né, que é a corcunda aí. Né? Então, excessiva curvatura, né, da coluna vertebral no anteroposterior, que é o plano sagital, e a parte de trás tem normalmente de 20 a 45 graus em curvatura, e na parte superior das costas, e qualquer ângulo acima de 45 graus é a chamada cifose. Então, normalmente, algumas pessoas têm cifose, mas em ângulos pequenos, próximos ali do 45. Tá? Muito relacionado à questão de postura mesmo, porque é muito difícil nós termos essa postura certinha. Né? Mas, quando começa a causar dor, causar muito incômodo, aí já é motivo de preocupar. Às vezes um colete já é suficiente para auxiliar na postura, às vezes é necessário atividade física, academia para fortalecimento de musculatura e algumas atividades de fisioterapia mesmo para auxiliar nesse processo. E muitas vezes aí vai ter que ser um tratamento mais avançado. E por fim, a osteofitose, que é o bico de papagaio, né? Que se manifesta aí quando os ligamentos e as cartilagens que envolvem as vértebras se calcificam. Então, como forma de estabilizar a estrutura desgastada. E aí o problema tem maior incidência na região lombar, mas pode atingir outras partes da coluna também. Lembrando que a região lombar por causa da instabilidade dela, né? Aí as dores são causadas pela própria rigidez da coluna, na qual as vértebras afetadas pressionam nervos e músculos. E aqui na imagem vocês vão entender o porquê do bico de papagaio. Olha aqui o bico formando. Né? Vai tendo uma calcificação e aí vai formando esse biquinho no osso. Né? Exatamente um biquinho de papagaio. Tá? E esse bico encosta. E a gente já comentou, osso com osso dói. Né? E sem contar que é ponta. E como é ponta, vai começando a pressionar tudo que está ali em volta. Músculos e as demais estruturas que estão ali. Então começa a incomodar, começa a machucar. E aí, né, como as doenças de curvatura da coluna são tratadas?
medicação para aliviar a dor, inchaço, exercício físico, fisioterapia para aumentar a força muscular e flexibilidade, vestir a cinta ortopédica, perda de peso, cirurgias, né? E para uma coluna saudável é necessário cuidar dos hábitos, como praticar exercícios físicos, fazer alongamento. É importante aí evitar sedentarismo, obesidade, evitar carregar peso de um lado só do corpo. Então, cuidado com o uso de bolsas. Às vezes a gente carrega bolsa muito pesada de um lado só. Então, o ideal não é carregar muito peso quando a bolsa é de um lado só. Ou utilizar mochilas, né, que são dos dois lados. Então, cuidar da postura desde a infância é importante. Aqui, mostrando essas imagens de coisas que a gente deve evitar. Então, cuidados, né? Então, o certo andar inclinado certinho e não curvado. Né? Ao colocar uma coisa num local alto, não ficar se esticando, subir em alguma coisa, né? Algum banquinho, por exemplo, tá? E na hora de pegar alguma coisa que está no chão, cuidado também, não é abaixar de qualquer forma, é agachar para pegar, tá? Então, espero, gente, que tenha dado para entender um pouquinho aí da coluna. Então, vou passar uma atividade em relação a isso para vocês me enviarem por e-mail. E qualquer dúvida, estou à disposição. Viu? Então, um abraço para vocês e até a próxima.